Salve galera, tudo certo com vocês? Está começando aquele Resolve Aí de número 8. Aqui quem vos fala, professor Lucas Maza. E nos bastidores temos o nosso amigo Pedro. Ele que quando empinava a pipa sempre deixava a rabiola para trás. Solta a vinheta, Pedrão! E no nosso Resolve Aí de número 8, vamos continuar aquele tema muito legal, razão e proporção, pessoal. É a parte 2, é essa. Se você não assistiu a parte 1, o Pedrão vai deixar por aqui o link para você clicar e assistir para ver os macetes que eu já deixei ali. Beleza, pessoal? Só lembrando que este Resolve Aí, vamos resolver exercícios de um determinado tema na ótica de várias bancas, beleza? E aí, o que temos de razão e proporção? O que temos que saber antes dos exercícios? Primeiramente, temos que saber que razão, ela pode ser escrita ou desta forma aqui, ou esta outra forma. E ela é sempre irredutível, ou seja, você tem que simplificar até onde não dá mais. Isso que temos que saber de razão, tá bom? E razão também nada mais é do que o número de partes de cada uma das grandezas que você está analisando, tá bom? Então tem a grandeza A e tem uma grandeza B, e cada um vai ter um número de partes proporcional ali, beleza? Isso aqui então, uma razão. E temos a proporção, que temos uma fração de um lado, um sinal de igualdade, podemos ter aqui ou um número inteiro ou um número fracionário também, tanto faz. E vamos multiplicar aqui em x. A proporção é muito utilizada quando você quer descobrir o valor de uma das variáveis que você tem ali, tá bom? E tanto faz, galera, multiplicar daqui para cá ou daqui para cá. Ou se você colocar A vezes D igual a B vezes C, ou se você colocar B vezes C igual a vezes D. Tanto faz, tá bom? Isso aqui não influencia em nada. Então, só para relembrar isso daqui, lembrando, se não assistiu a parte 1, boca aberta, clica no link que o Pedrão vai deixar. Vamos lá então para os exercícios, vamos continuar então. Exercício 8, lembrando que fizemos até o 7º na aula passada. Suponha que na Comissão de Farmácia Comunitária e Hospital do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é igual a 5/7. Quanto ao exposto, é correto afirmar que a fração do total de membros da Comissão de Farmácia Comunitária e Hospitalar, que representa o número de mulheres, é igual a quanto? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a razão entre homens e mulheres, ele falou homens primeiro, então homens aqui em cima, é igual a 5/7. Primeiro passo. O que já podemos concluir? Que mulheres têm um total de 7 partes, homens 5 partes. Mas o total de partes que temos neste exercício, 5 mais 7, tem um total de 12 partes, certo? Vamos para a pergunta. A fração do total de membros da Comissão de Farmácia Comunitária e Hospitalar, que representa o número de mulheres, é igual a quanto? Qual a fração? Ele quer saber qual a fração que vai mostrar o número de mulheres referente ao total de pessoas que trabalham lá. Mulheres, sabemos que tem 7 partes. Então ele quer assim, ó, mulheres pelo total. Mulheres, temos aqui 7 partes. Qual o total de partes? 12. Dá para simplificar? Não. Bingo! Tá aqui então. Alternativa B, 7 por 12. Acabou, pessoal. Sem fazer conta nenhuma. A grande sacada deste exercício é a interpretação. Então teríamos que saber aqui que homens, 5 partes, mulheres, 7 partes, e a soma deles é o total, 12 partes.
Ele quer a fração que representa o número de mulheres em relação ao total. As 7 partes de mulheres por 12, que é o total. Está aqui o exercício 8, alternativa B de bola. Beleza? Próximo exercício, então, número 9. A banca agora é a Quadrix. Em uma turma, há 49 crianças, entre elas Gabriela e Natasha. Com base nessa situação, julgue o item. Se o número de crianças do sexo masculino está para o número de crianças do sexo feminino na razão de 3 para 4, então há 7 meninas a mais que a quantidade de meninos na sala. Então, esse é o exercício de certo ou errado. Então, primeiro passo, pessoal, vamos montar esta razão aqui. Ele fala que as crianças de sexo masculino está para os de sexo feminino. Então, como falou masculino primeiro, então ele é o numerador, feminino é o denominador. Na razão de 3 para 4. E ele fala também neste exercício que há 49 crianças. Então, as crianças do sexo masculino com as crianças do sexo feminino, a soma é 49. Atenção! É o seguinte, pessoal. Eu falei na aula 1 isso daí. Passei um macete maravilhoso mesmo. Eu falei que existe duas formas. O puro creme do milho e existe você pegar o sabugo lá, botar para ferver e fazer o creme. Você não viu? Vai lá na aula 1, tá bom? Você vê a diferença dos dois. Com o puro creme do milho é bem melhor. Qual é o macete, pessoal? Razão é o número de partes. A razão é o número de partes que vamos estar analisando ali. 49 é o total. É o total de crianças que eu tenho ali. Quantas partes que eu tenho no total do sexo masculino e do sexo feminino? O sexo masculino possui 3 partes. O sexo feminino possui 4 partes. Ou seja, o total são 7 partes. Então, no total, 7 partes ali. Os 3 do masculino e mais 4 do feminino. E agora, você vai descobrir quanto que vale uma parte apenas. Então, vou pegar este 49, que é o total, e vou dividir pelo número de partes, que é 7. 49 dividido por 7, a resposta deu 7. O que significa esse 7? Uma parte. Fala que então há 7 meninas a mais que a quantidade de meninos. Então vamos descobrir o número de meninos e o número de meninas. Do sexo masculino são 3 partes. Então pego esta uma parte e multiplico por 3. 7 vezes 3, 21. Então tem 21 crianças do sexo masculino. E do sexo feminino são 4 partes. Então pego esta uma parte e multiplico por 4. 7 vezes 4, 28. 28 do sexo feminino. Diz que há 7 meninas a mais do que a quantidade de meninos. E realmente tem. Tem 28 meninas e 21 meninos. Ou seja, tem 7 meninas a mais. O exercício está correto. Tranquilinho, pessoal. Pega esse macete do Mas aí que não tem erro. Beleza? Bora lá então. Exercício de número 10. Agora um da VUNESP. Para uma festa foram compradas garrafas de suco e de refrigerante. No total de 24 garrafas. Se a razão do número de garrafas de suco para o número de garrafas de refrigerante foi 3/5, então qual o número de garrafas de refrigerante que foram compradas? Olha que beleza, hein? Para começar, garrafas de suco e refrigerante, total de 24. Então, se eu somar aqui suco com mais refrigerante, eu tenho um total de 24 garrafas. Beleza? Fala o seguinte, então, que a razão do número de garrafas de suco, então falou suco primeiro,
para o número de garrafas de refrigerante. Depois é igual a 3/5. Tá aqui. Pessoal, de novo, pega o macete do Masa. Qual o número total de garrafas? 24. Você tem que ter o total para usar esse macete. Tem que ter o total. O total é 24. Quantas partes que eu tenho somando tanto de suco quanto de refrigerante? Suco tem 3 partes e refrigerante 5 partes, o que totaliza 8 partes. Então o que eu faço? Eu vou descobrir quanto que vale uma parte. Eu pego este 24 e eu divido por 8. 24 dividido por 8, chegaremos a 3. O que significa esse 3? Vale uma parte. Aqui. A pergunta é: qual o número de garrafas de refrigerante que foram compradas? O refrigerante tem um total de 5 partes. Ou seja, uma parte que é 3 vezes 5. 3 vezes 5 foram compradas, então, 15 garrafas de refrigerante. Então tá aqui 15 garrafas. Alternativa C. C de cavalo, que é para prestar atenção. Só usar o macete do Masa aí, não tem erro. Beleza? Bora lá para mais um então. Exercício 11, agora a banca é o Sebrasp, o grande Sebrasp aí. Em uma escola do município X, há no 7º ano 40 estudantes matriculados no turno matutino, 35 no vespertino e 30 no noturno. Com base nessas informações, julgue o item seguinte. Caso no turno matutino, para cada 3 meninas haja 5 meninos, então nessa turma haverá 12 meninos a mais do que meninas. Será? Vamos ver, pessoal. Então, aqui ele fala primeiro do período matutino. O matutino tem um total de 40 estudantes. Então, se juntar o número de mulheres mais o número de homens, tem 40. Beleza? E fala o seguinte: para cada 3 meninas haja 5 meninos. Então, olha, mulheres possuem 3 partes. Homens, então, 5 partes. Para cada 3 mulheres, há 5 homens. Aqui, montamos as partes. Qual o total de partes que temos? 3 mais 5 tem um total de 8 partes. Está aqui? E agora, se eu tenho um total e tenho um número de partes, vamos descobrir quanto que vale uma parte apenas. Beleza? Então, 40 eu vou dividir pelo número de partes. 40 dividido por 8, chegaremos a 5. 5 equivale a uma parte. Vamos descobrir agora quantas meninas e quantos meninos. Mulheres são 3 partes. Então, 5, que é uma parte, vezes 3. Então, há 15 mulheres na sala. Aqui. E os homens são 5 partes. Então, 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 homens. A assertiva diz o seguinte, que nessa turma haverá 12 meninos a mais do que meninas? Não, a diferença é 10. De 15 para 25, há 10 meninos a mais do que meninas. Ou seja, esta assertiva está errado. Pedrão, coloca aqui na tela. Pessoal, pega esse macete. Toda vez que você tiver o número total e o número de partes, saia por esse macete que eu estou passando. Tem uma outra forma, Lucas? Tem outra forma. Você vai cair numa equação do primeiro grau, vai ter que isolar a variável. A chance de erro é muito maior. Então, galera, pega esse macete do Masa aí,
Vai com calma que você vai ganhar tempo na hora do concurso. Beleza? Bora lá então mais um. Exercício 12, um da Carlos Chagas então. Relativamente aos candidatos inscritos num dado concurso, sabe-se que o total supera 10.000 unidades. E a razão entre o número de mulheres e o de homens nesta ordem é igual a 4/5. Assim sendo, se o total de candidatos for o menor possível, de quantas unidades o número de homens inscritos excederá o de mulheres? Pessoal, é o seguinte. Vamos começar com a razão primeiro. Ele fala que a razão do número de mulheres para o número de homens é 4/5. Qual o número de partes que temos aqui? Total de partes. Temos 9 partes. Então, este número de candidatos, que é o menor possível, ele tem que ser um número divisível por 9. Beleza? Porque é o número de partes que eu tenho ali. Tem que ser divisível por 9. Este exercício da Carlos Chagas, pessoal, exige até muito mais raciocínio, percepção, do que a própria conta. Vamos ler com calma aqui. Supera 10.000 unidades. E é o menor possível. Então tem mais de 10.000 candidatos. E tem que ser um número que divida exatamente por 9. Pensa o seguinte, pessoal. 10.000. Se eu pegar este número aqui antes do 10.000, 9.999. Eu posso afirmar, ele é divisível por 9, o total de partes. Tudo 9 ele é divisível. Se eu somar mais 9 unidades, repare que aqui ainda não passou dos 10.000 e é mais do que 10.000. Supera em 10.000 unidades e é o menor possível. Então, se eu somar mais 9 unidades aqui, continua sendo divisível por 9 esse número. 9.999 com mais 9, eu vou chegar a 10.008 candidatos. Então, o total de candidatos que eu tenho é 10.008, porque eu consigo satisfazer, superar 10.000 unidades, é o menor possível e é divisível também pelas 9 partes que eu tenho da razão. 10.008 candidatos. Descobri. Usando muito mais o raciocínio do que a própria conta. 10.008 candidatos. Agora a gente vai cair de novo naquele macete. Eu tenho o número total e eu tenho o número de partes. Acabou, pessoal. Por quê? Eu vou pegar esse 10.008 e eu vou dividir pelo total de partes, que no caso é 9. 10.008 dividido por 9, vou chegar a 1.112. 1.112 equivale a uma parte. Para quem quiser, já pode até encerrar o exercício aqui. Se já tiver uma percepção seguinte: mulheres têm 4 partes, homens têm 5 partes. Ele quer saber o número de homens que excederá o número de mulheres inscritas. Homens têm uma parte a mais que mulher. Uma parte equivale a 1.112. Está aqui, alternativa A. Poxa, Lucas, mas eu não tive essa percepção. O que eu faço então? Descubro o número de homens e o número de mulheres. Uma parte é 1.112. Homens possuem 5 partes. 1.112 vezes 5 vai dar 5.560. Então, possui 5.560 homens. E mulheres são 4 partes. 1.112 vezes 4, chegaremos a 4.448 mulheres. Está aqui. Qual é a diferença entre os dois? Então, quantos que os homens vão exceder? 5.560 menos 4.448, 1.112. Alternativa A. Então, pessoal, este é um exercício
que além desse macete que nós utilizamos, que eu já passei, tem também essa questão da percepção. A percepção para você descobrir o número de candidatos que você tem ali, beleza? Então tá aí, exercício 12, ok? A alternativa A. E para encerrar este nosso resolve aí de número 8, temos o exercício da VUNESP, PM de São Paulo, a banca é a VUNESP. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. E no total, 362 candidatos fizeram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi quantos? Então é o seguinte. A razão entre o número de mulheres e o número de homens é 3/5. Então, como falou mulheres primeiro, mulheres para homens, 3/5. Beleza? E fala que no dia faltaram 4 mulheres e 10 homens. E apenas 362 candidatos fizeram essa fase. Então, a gente já consegue descobrir qual o número de candidatos que foram convocados, pelo menos. Porque essa razão aqui é dos convocados. Então, 362 candidatos fizeram a prova. Mais os 10 homens que não compareceram. Mais as 4 mulheres que não compareceram. Ou seja, que foram convocados para a segunda fase, foram 376 candidatos. Ou seja, você já tem um total. E agora você já tem o número de partes. Quantas partes temos aqui? Mulheres são 3 partes. Homens são 5 partes. Ou seja, 8 partes no total. Eu quero descobrir quanto que vale uma parte. Então pego 376 e eu vou dividir por 8. 376 dividido por 8, 47. O que é 47? É uma parte. Mas vamos focar nas mulheres aqui, que é a pergunta. Qual o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso? Mulheres são 3 partes. Então eu pego 47 vezes 3. E 47 vezes 3, chegaremos a 141. Então, 141 mulheres foram convocadas para a segunda fase. Então, convocadas para a segunda fase. Mas a pergunta é a seguinte: quantas que realizaram a segunda fase? Lembra que nós falou que 4 mulheres não compareceram. Ou seja, foram convocadas 141. Menos as 4 mulheres que não compareceram, 137 mulheres realizaram a segunda fase. Alternativa B de bingo! Mais um exercício concluído, pessoal, com sucesso. Esse é o exercício 13. E desta forma, vamos encerrar o nosso resolve aí. Segue aqui o gabarito, pessoal. Me siga lá no Instagram, prof.lucasmaza. Se inscreva no canal, pessoal. Deixa aquele joinha maroto lá para fortalecer. Ative as notificações. Um grande abraço e até mais! É ridículo isso daí. Ai, Pedro. Vou acabar a reputação sua. Pessoal, e o nosso resolve aí de hoje, número 8. Eita, caralho, tem que coçar o olho. Agora que eu olhei na testa com a baita marremela aqui. Meu Deus. Coloca isso aqui no make-off, não, meu animal. Exercício 12. Aí um da Fundação Carlos Chagas. Esse povo gosta, hein?
relativamente... Esse povo gosta do quê? Por que eu falei isso? Só lembrando que esse quadro resolve ir. Vamos resolver exercício de determinado...